Aleluia! Finalmente o Corinthians emplaca uma vitória sobre o bom time do Fluminense, ganhando por 3-0 e o Wesley fazendo um gol antológico, o gol mais bonito da Neoquímica Arena. Salve corintiano, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Pessoal, mais uma vez eu venho aqui humildemente agradecer a você que é inscrito no canal e a você que ainda não se inscreveu. Se inscreva no canal, basta um clique aqui no botãozinho inscrever-se, para você não custa nada. Acione o sininho para que você possa receber as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo no canal. E a todos vocês, deem um like. O like é muito importante para que o YouTube possa estar recomendando para outros corintianos e, claro, aquele anti-Corinthians que adora saber notícias do Coringão. Com uma belíssima vitória do Corinthians sobre o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, finalmente, depois de 4 rodadas, o Corinthians tirou toda a ziquezira, tirou toda a zica, finalmente marcando 3 pontos no Campeonato Brasileiro e assim se distancia da zona de rebaixamento, emplacando uma vitória bem convincente com o time suicida do Fernando Diniz. E como eu disse aqui no vídeo anterior, o Fernando Diniz ele gosta muito da bola nos pés e o Antônio Oliveira consequentemente gosta de posse de bola e o resultado não poderia ser outro. O time do Corinthians foi para cima, deu aquele abafa com a marcação alta, não deixou o time do Fluminense jogar. O time do Fluminense que fez bastante faltas, tomou bastante cartões amarelos, mas apesar da bela vitória e alguns jogadores se destacando, mas eu quero ressaltar aqui também alguns problemas que o Corinthians está tendo no seu time. Eu não posso iniciar sem dizer a ausência do Cássio no time titular, o Cássio que esteve no banco de reserva, coisas que não é muito comum no time do Corinthians. Ele que revezou a reserva com o goleiro Walter em 2016 por conta de algumas situações naquela época, mas dessa vez o problema do Cássio é outro. Não é nem pela idade, mas sim pela pressão que ele está sofrendo, que ele estava sofrendo. E agora fazendo um tratamento, um acompanhamento de uma psicóloga, uma psiquiatra. O nosso gigante, então, está dando uma pausa, dando um tempo. E o nosso respeito ao nosso goleiro Cássio. Bom, nesse jogo o Carlos Miguel ele não foi muito exigido. Teve um chute apenas ao qual o Carlos Miguel espalmou, distanciando a bola, e uma cobrança de escanteio que a zaga acabou tirando também. No demais decorrer do jogo, sem muita novidade, o Corinthians com a marcação alta, marcando bem em cima. O time do Fluminense que tem esse jogo, esse esquema meio suicida de chamar a marcação para cima, e não deu outra. Como eu mencionei no vídeo anterior, o Fluminense perdeu um bom jogador que é o André, um volante que faz aquela marcação ali na cabeça de área, seria o nosso Ranieri. E com isso, a defesa do Fluminense ficou bastante fragilizada, com 2 zagueiros pesados, que é o caso do Manuel, que já jogou pelo Corinthians, e o Felipe Melo, que nós torcedores do Corinthians conhecemos muito bem. O Félix Torres, apesar dos pesares, jogou bem, mas não foi tão exigido, já que o Fagner ele não avançou tanto. Nos momentos que o Fagner avançava, o Ranieri acabava cobrindo aquele buraco onde eu sempre venho falando, onde os gols que o Corinthians estava tomando era por ali. Então o Antônio Oliveira identificou e fez com que o Ranieri fizesse essa cobertura. Já pelo lado esquerdo, o nosso zagueiro, graças a Deus, Kaká, jogou muito bem. Fez um gol de cabeça, merecia. Eu que particularmente gosto muito desse zagueiro, apesar de alguns comentaristas e analistas dizerem que ele é meio avoado, eu discordo. Eu acho que ele é um jogador de muita imposição física, um jogador alto, cabeceia muito bem. E deu o óbvio, Keno não jogou nada devido à marcação tanto do Kaká como também do nosso pitbull enraivado, o Ranieri. Falar do Ranieri é mais uma vez elogios ao nosso jogador, ao nosso volante ali, que é o cabeça de área, aquele terceiro marcador.
Ranieri marcou muito bem, fez algumas distribuições, jogadas bastante interessantes e não foi muito exigido devido à marcação alta que o Corinthians manteve durante o jogo. O lateral Hugo, graças a Deus foi o Hugo, não foi o Bidu. Nada contra, como eu venho dizendo. O Hugo, ele é um bom marcador. O pessoal reclama muito, fala que ele não avança, mas eu acho que é necessário que tenha um defensor ali para poder cobrir a lateral esquerda. E o Hugo não é de avançar mesmo, mas como marcador é um excelente marcador. Agora eu vou falar sobre a primeira substituição no time titular. E finalmente, sob pressão das organizadas, o Antônio Oliveira ele substituiu o Fausto Vera pelo Breno Bidon. O Breno Bidon que jogou uma partidaça. Não se intimidou, marcação ferrenha do meio de campo. O Martinelli bateu demais, Felipe Melo bateu demais. Tanto é que na comemoração do primeiro gol, o Felipe Melo foi lá, deu um bico no menino, deu um tapa nele, mas ele não se acovardou. Jogou o futebol, coisa que ele tinha que ter feito mesmo. O Airas também não gostou muito da entrada que ele tomou do Breno Bidon, mas um garoto de personalidade. Tenho certeza que agora, finalmente, o Antônio Oliveira não vai querer insistir com o Fausto Vera, porque não é possível que ele ainda insista com esse jogador, depois dessa belíssima partida do Breno Bidon. Rodrigo Garro, com a presença do Breno Bidon, não teve tanto que voltar atrás para buscar a bola, mesmo porque o time do Corinthians teve uma marcação alta, isso facilitou bastante a distribuição de bola no meio de campo. Então o Rodrigo Garro não fez mais do que ele fazer, já que ele não foi tão exigido no sentido de marcação, mas na distribuição ele teve bastante liberdade para poder fazer a distribuição. O Fluminense não conseguia marcar o jogador, porque como é um time que gosta de sair com a bola desde o goleiro, e como a marcação do Corinthians foi alta, com a presença ali do Wesley, do Pedro Henrique, depois que foi substituído pelo Gustavo, com isso o meio de campo do Fluminense acabou sendo comprometido para poder fazer a marcação nesses pontas do que a marcação no meio de campo com o Rodrigo Garro. Um pouco mais avançado, falando sobre o ataque do Corinthians. Eu vou começar primeiro pelo lado direito, que foi o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, aos 7 minutos, ele acabou fazendo um sprint, né? Aquela jogada de explosão, onde o jogador tem que dar aquele arranque. E aí ele sentiu a coxa do lado esquerdo, até tentou continuar no jogo, mas infelizmente aos 8 minutos do primeiro tempo ele foi substituído pelo Gustavo Silva. Gustavo Silva voltando até aquela confiança, ajudando muito na marcação. O Gustavo Silva é um jogador interessante porque além dele atacar bastante, ele ajuda muito na recomposição, na marcação ali da intermediária e o meio de campo. Mas volto a repetir, como o esquema tático do Fluminense é a saída de bola desde o goleiro, o Gustavo Silva ele não teve que voltar tanto, então marcando lá em cima junto com o Romero e o Wesley. Agora vamos para o segundo ponto, o Romero. Mais uma vez o Romero passou em branco, teve algumas oportunidades, não aproveitou, teve uma bola cara a cara com o goleiro, ele acabou se atrapalhando com a bola e aí fica a minha preocupação. Por quê? Nós temos o Romero que não está numa fase boa, Yuri Alberto que também não está numa fase boa, e Pedro Raul, que não é um jogador de marcação, não é um jogador que vem buscar bola, ele é aquele jogador para brigar com os zagueiros. Ele é aquele jogador que chama a marcação, que segura o zagueiro. É como eu costumo dizer, ele abre a capa do Batman e segura ali os seus marcadores. Como esse jogo não era um jogo onde o Pedro Raul chamava a marcação, e sim que o Corinthians desse aquele abafa, o Antônio Oliveira, inteligentemente, acabou nem usando o jogador. Agora vamos falar do iluminado, o nosso rabiscador Wesley. O Wesley fez tudo certinho no jogo contra o Fluminense. Ele atacou a bola, ele atacou a marcação, ele chamou no drible, ele aproveitou as oportunidades que teve, tomou as decisões corretas, onde o jogador foi perfeito em todas as suas decisões. E claro, foi agraciado com um belíssimo gol. Então aos 40 minutos do primeiro tempo, um erro de passe do Keno na frente do Gustavo Silva, que acabou tomando a frente da bola.
Wesley aproveitou a sobra, tirou do seu marcador, chutando com o pé direito no canto esquerdo do goleiro Fábio, abrindo o placar a favor do Corinthians com um gol a nosso favor. Já nos acréscimos, aos 47 minutos do primeiro tempo, outro erro de passe. Wesley acabou aproveitando, saiu driblando os marcadores, driblou 6 marcadores, deixou o Manuel no chão, foi lá e colocou... Opa, ó, o Felipe Melo deve ter passado aí com o drible que ele deu, desconcertante. Deixou o Felipe Melo no chão, humilhou o zagueiro do Fluminense com um drible antológico, deslocando o goleiro Fábio e fazendo assim o segundo gol do Corinthians, o gol antológico, um gol mais lindo que eu já vi na Neoquímica Arena. E aos 2 minutos do segundo tempo, uma cobrança de falta inteligentíssima do Rodrigo Garro, que bateu a bola em curva atrás da zaga do Fluminense, encontrando ali o zagueiro Félix Torres e o Kaká. Só que o Kaká, pela sua altura e impulso, acabou subindo mais que todo mundo, cabeceando no chão, tirando do goleiro Fábio, marcando então o seu terceiro gol pelo Corinthians e o primeiro gol com a camisa do Coringão. Vai aqui os meus parabéns para o zagueiro Kaká, um jogador que eu estava torcendo que ele fosse titular do time do Corinthians, porque eu vejo um bom jogador, pode sim disputar a vaga ali com o Félix Torres, que não está muito bem, não sei se é fase ou se ele ainda não se adaptou ao futebol brasileiro, mas na minha opinião tem que ser o Kaká e também o Gustavo Henrique, que está se recuperando da dengue. Ele que treinou essa semana, está na academia, mas ainda não foi liberado pelo departamento médico. O Antônio Oliveira, ele fez algumas substituições, como ele sempre faz. Achei muito inteligente as substituições dele. Houve uma preocupação quando começou a fazer a substituição, porque eu achava que ele ia colocar o Fausto Vera em campo e graças a Deus ele não colocou. A primeira substituição que ele fez, obviamente, foi aos 8 minutos, trocando o Pedro Henrique, que se contundiu, pelo Gustavo Silva. Aos 28 minutos do segundo tempo, ele trocou o Gustavo Silva pelo Matheus, mas aí foi uma questão tática mesmo, porque o Fagner ele recuou, mantendo como lateral direito, e o Matheus França avançado como um ponto, substituindo o Gustavo Silva, que consequentemente ainda está entrando em ritmo de jogo, está bem fora do ritmo de jogo. Então, aos poucos, o Gustavo Silva vai ganhando a titularidade. A gente ainda não tem notícias sobre a contusão do Pedro Henrique, então por hora o Gustavo Silva continua sendo o atacante do Corinthians. Aos 28 minutos ele substituiu o Hugo pelo Matheus Bidu, substituindo um lateral esquerdo por outro, mas como o jogo já estava definido, não ia comprometer o resultado. E trocou também o Ranieri pelo Paulinho. Essa foi uma substituição bem interessante, porque ele acabou avançando mais ainda o ataque do Corinthians, já que ele percebeu que o Fluminense não estava conseguindo sair para poder atacar o gol do Corinthians, ele avançou ainda mais para poder pressionar a saída de bola do Fluminense, já que o time do Fluminense não conseguia atacar o Corinthians. E para minha surpresa, aos 47 minutos do segundo tempo, ele saca o Bidon e coloca o Biro. Ainda bem, porque além do jogo já estar definido, ele queimou uma substituição para poder ganhar tempo, evidenciando ainda mais a vitória do Corinthians. Foi mais uma questão estratégica do que uma questão de marcação, já que o Biro é um jogador de meio de campo, mais avançado do que recuado. E aí chega no ponto onde eu queria, que é a questão de um jogador fazer toda a diferença. Não estou aqui exaltando o Breno Bidon. O que eu quero dizer é que um jogador que se impõe, que tem chegada, que tem vontade, que mostra garra, tem interesse pelo jogo, mais participativo, faz toda a diferença no time do Corinthians. E com isso, a ausência do Fausto Vera e a presença do Breno Bidon, a gente percebe um outro estilo de jogo, uma outra velocidade também, tanto na marcação como na criação e principalmente a bola chegar no ataque. E aí fica a ressalva com os nossos 3 atacantes, que é o Romero, Yuri Alberto e Pedro Raul. Esperamos que esses 3 jogadores possam voltar à sua boa fase para poder marcar os gols do Corinthians. E você, concorda comigo? Comenta aqui embaixo. E não se esqueça,
se inscreva no canal, faça seu comentário, deixa seu like, compartilhe e vai Corinthians!